Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior e, como sempre, o nosso carinho, as nossas melhores vibrações de saúde e paz. Para você que nos acompanha e prestigia o nosso programa e toda a programação da TV Mundo Maior. Nós esperamos que o ano de 2022, que o ano novo de fato seja novo em oportunidades de trabalho, de progresso para todos nós. Que Jesus possa nos abençoar e que nós tenhamos um tempo de maior tranquilidade, não atravessando as dificuldades que se multiplicaram no ano de 2021, 2020 e 2021, com o surgimento da pandemia. Nós vamos continuar falando a respeito das lições que Chico Xavier nos transmitia. À sombra do abacateiro, nas reuniões da Comunhão Espírita Cristã, ou do Grupo Espírita da Prece, sempre nos orientando, nos contando algum caso interessante relacionado à mediunidade, à vida espiritual, enfim, lições muito preciosas para todos nós. Em uma das reuniões do abacateiro, em Uberaba, reunião a que o Chico comparecia regularmente aos sábados à tarde, depois que vários companheiros comentaram rapidamente sobre o perdão. Naquela tarde, a lição versava sobre a indulgência, sobre o perdão. Chico solicitou a palavra, pediu permissão para falar durante alguns minutos e, através dele, Emmanuel se expressava e disse assim: o perdão é muito mais importante do que poderíamos pensar teoricamente. O perdão é tocado de uma beleza misteriosa. Mas encontramos essa dificuldade dentro das próprias famílias. A dificuldade de perdoar, dentro do próprio ambiente, do próprio grupo familiar. Perdoar os familiares, não é? E Chico dizia: encontramos desafetos gratuitos, porque às vezes partem de criaturas que estão conosco dentro da consanguinidade. Encontramos esse sentimento que vem dos outros para nós, como um reflexo de existências que já se foram. Ou seja, habitualmente, dentro do grupo familiar, estamos junto a afetos do passado, mas também junto a um ou a outro desafeto de vida anterior. E aquele desafeto, aquela aversão, muitas vezes se manifesta espontaneamente. Chico prosseguia: por que haveríamos de encontrar dentro do lar essa dificuldade de perdoar?
Muitos dizem assim: eu não consigo perdoar meu irmão, minha irmã, eu não consigo perdoar o meu tio, a minha tia, não consigo perdoar a minha esposa, o meu esposo, enfim, dentro do lar, não é? Às vezes nós temos essa dificuldade de exercer essa virtude muito importante, que é a virtude do perdão, sem que na presente existência tenha surgido, tenha havido um maior motivo para isso, não é? Às vezes uma discussão simples, às vezes por conta de uma opinião contrária, não é? Nós criamos aquela rejeição, aquela aversão que vai crescendo. Parece que é um estupim, né? Parece que é uma coisinha que aparece e logo revelando muita coisa do passado. Por quê? Pergunta Emmanuel. Haveríamos de encontrar dentro do lar essa dificuldade de perdoar. Ela existe. Não costumamos tolerar as pessoas que não pensam como pensamos. Isso é a coisa mais comum. Não toleramos as pessoas que não pensam como pensamos, pessoas que são adeptas de outras religiões, outras crenças religiosas, pessoas que têm outros pontos de vista no campo da política, no campo da vida em comum, da vida social, e as aversões vão surgindo, elas vão se multiplicando. Nós conhecemos pessoas que perderam a amizade, não é? Ou a amizade que imaginavam ter, porque às vezes não é verdadeira amizade, porque quando a gente tem verdadeira amizade, a gente sabe separar as coisas, né? Mas é uma força de expressão. Nós conhecemos pessoas que perderam amizade com outras por questões de política, por preferir esse a aquele candidato, a discussão cresce, ela fica apaixonada, sai de controle e vai por aí afora. Mesmo dentro do Espiritismo é uma coisa horrorosa, dentro do Espiritismo, não é? Às vezes nós temos uma opinião doutrinária que não coincide com a do outro, uma orientação doutrinária, um parecer doutrinário. Às vezes nós interpretamos determinado texto de uma maneira diferente, não é? Não damos ao outro o direito de interpretar a maneira dele. Nós não damos ao outro o direito de ter a sua opinião. Às vezes, como o outro não nos dá o direito de termos a nossa opinião, não é? Então, isso cria uma inimizade, isso estabelece um conflito, cria-se um conflito, e isso é muito comum dentro de casa. Muito comum dentro de casa, discussões em família, não é? Às vezes por questões de herança, pontos de vista diferentes. Ninguém quer ceder, ninguém cede. Ninguém quer ceder, ninguém quer dar o primeiro passo para que haja uma reconciliação. Ninguém estende a mão, toma a iniciativa de estender a mão porque acha que isso é algo humilhante, não é? E essas aversões vão sendo cultivadas e surgindo do nada, elas crescem. Às vezes uma pessoa fica 2, 3 dias, 4 dias sem falar com a outra pessoa, não é? E porque ninguém toma a iniciativa do diálogo, essa indiferença pode ir para 10 anos, 20 anos, durar a existência inteira. Às vezes, podem atravessar, vamos dizer aí, os limites do mundo material, indo ao mundo espiritual, carregando essas questões, né? É o que o Chico estava dizendo, olha,
não costumamos tolerar as pessoas que não pensam como pensamos, que não sentem como sentimos. Notamos o ênfase de Jesus sobre o perdão. Realmente, né, a cada passo, a cada momento, Jesus se referia e se refere ao perdão no Evangelho. É uma das lições centrais, do Evangelho de Jesus, porque está na base da boa convivência, está na base do bom relacionamento, não é? Se as pessoas não se entendem entre si, às vezes por querelas, coisas miúdas, como é que nós vamos esperar que a humanidade se entenda? Como é que nós vamos esperar que haja paz no mundo se não existe paz dentro de casa, dentro da família? E nós queremos que exista paz no mundo, paz entre os povos que possuem cultura diferente, convicção religiosa diferente, hábitos de vida diferentes. Como é que nós vamos querer? Então diz aqui Emmanuel, a cada passo no Evangelho, encontramos a lição do amor aos inimigos, da oração pelos que nos perseguem, lições que se repetem todos os dias. E para sermos sinceros, nem sempre sentimos vocação para obedecer a esse apelo do Divino Mestre. Quando muito, calamos, silenciamos, mas compreender o adversário, estimá-lo nas bases que o Cristo nos deixou, ninguém consegue, ninguém procura, não é? Aqui compreender o adversário, entender qual é o ponto de vista do outro. É claro, nós somos espíritos diferentes. As nossas ideias, elas divergem. As nossas opiniões, elas divergem, não é? Nós podemos discordar, mas não dissentir, não é como se costuma dizer. Podemos discordar, mas não dissentir. E, de fato, nós estamos vendo isso. Vejamos bem, estamos aí nos aproximando desse ano político, né? De disputas acirradas. E, novamente, nós haveremos de ver essas coisas acontecendo. Discussões pelas mídias sociais, discussões, inimizades, surgem inimizades. Não vou mais à sua casa, não venha mais à minha casa, não é? E vamos dizer assim, antipatias começam a crescer, porque um tem uma opinião, outro tem outra opinião, não é? Eu tenho direito de ter a minha opinião, você tem direito de ter a sua opinião, o seu ponto de vista. O que é necessário é respeito mútuo, consideração. Respeito e consideração. Então, Chico, através de Emmanuel, não é, dizia que é um sentimento, a aversão é um sentimento que vem arraigado conosco há muitos séculos. Há muitos séculos, não é? Esse sentimento de superioridade, querer vencer o outro, querer ser mais do que o outro. A gente vive, na verdade, numa queda de braço, né? E eu gosto sempre de frisar isto, porque a gente nota isso muito, repetindo, nos grupos espíritas, onde não deveria haver. Porque nós estudamos essas questões todas, nós estudamos o Evangelho, não é? Nós sabemos das causas, atinamos com as causas dessas aversões, desses atritos, desses conflitos, não é? E nós não procuramos contornar a situação em favor de uma boa convivência, em favor da tarefa, que é muito mais importante. A tarefa é mais importante que a minha opinião, mais importante que a sua. A causa é mais importante, não é?
do que a minha opinião, o meu ponto de vista, mais importante que o seu ponto de vista, a causa. E nós precisamos de nos unir em torno disso, da causa, né? Então diz aqui Emmanuel que esse sentimento ele vem arraigado conosco há muitos séculos. Isso é herança do homem primitivo, né? Herança do homem velho, quando a gente estava pronto para tirar a vida do outro. Por nada, assim. Eliminava o outro por uma questão de só menos importância, não é? Chico continua aqui. Como estamos tomando cuidado agora com a febre amarela, isso foi na época, né? Com a febre amarela, o dengue, não é? Que está agraçando com uma violência espantosa, não é? Se fosse hoje, o Chico diria, né? Tomando cuidado com o coronavírus, né? Se fosse nos dias de hoje. Ele dizia aqui, nós temos que tomar cuidado também com essas questões. Estou trabalhando numa campanha de perdão, deveríamos dizer. Olha que interessante. O Chico fala que a gente deveria fazer uma campanha de perdão, não é? E como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, você perdoar o inimigo, amar o inimigo, não significa você ter por ele o mesmo amor que você tem por um amigo. Não. Isso é antinatural muitas vezes, né? Nós não conseguimos isso. Amar o inimigo da mesma forma que nós amamos o amigo. Mas é não desejar mal a ele, é desejar que ele seja feliz, é compreendê-lo na condição em que se encontra, nas ideias que ele expressa, né? Nas ideias que ele externa. Então, dizia Chico que nós deveríamos falar, estou trabalhando numa campanha de perdão. Deveríamos dizer, estou com uma lista, queria que você subscrevesse dando o seu apoio, não comentar o mal de ninguém e nós sermos a estação terminal de fofocas. Olha que coisa difícil. Isso o Chico repetia sempre, que nós precisávamos ser a estação terminal das fofocas. A fofoca chegou em nós e morreu, acabou. Aí não passa adiante. A gente não passaria adiante. Mas acontece que às vezes são fofocas maledicentes, que prejudicam, que às vezes arrasam com a vida de uma pessoa. E nós fazemos questão de passar aquilo adiante, aquela conversa doentia, patológica, adiante. Nós fazemos questão de propagar. Fazemos essa questão de propagar. E nós, os espíritas, nós não somos melhores que os outros não, porque nós achamos que nós somos melhor do que os outros. Não. O espiritismo pode sim nos tornar uma pessoa melhor, mas se nós consentirmos, se nós deixarmos. Se nós não deixarmos, a mensagem da doutrina espírita vai ficar na nossa epiderme, né? Vai ficar na superfície, não vai nos alcançar profundamente. Chico ainda fala, temos muitas medidas para começarmos, orando por aqueles que nós ainda não conseguimos amar. Olha aqui uma medida que Chico apontava. A gente não consegue amar, a gente às vezes não consegue conviver, mas nós podemos orar por aquela pessoa. E às vezes nem isso nós conseguimos, não é? Quando a gente se lembra assim, no momento da oração, de um desafeto, a gente pensa assim, não, esse aí não vou orar por ele não. Não vou perder tempo orando por ele não. Eu não vou ser falso. A minha oração vai ser uma falsidade. Não é? Mas o Chico dizia, não, nós podemos orar por aqueles. Orar por aqueles que nós ainda não conseguimos amar, pedindo ao mundo espiritual que nos ajude a encontrar o meio, olha que coisa, de nos libertarmos desse flagelo, pois isso é um flagelo, o ódio, não é? O ódio, a antipatia,
não gostar do outro, essa aversão, não é? Essa coisa dentro da gente que nos coloca, que nos arma. Sempre quando a pessoa, diz o Chico, que isso é comparável a um flagelo dentro da gente. Não é? É interessante, e sempre que vemos aquela pessoa, a gente muda de imediato. De imediato nós mudamos. Não é? Sempre que aquela pessoa surge no nosso campo visual, sempre que aquela pessoa aparece, ou sempre que alguém menciona o nome daquela pessoa, aquilo nos altera emocionalmente, nos altera psicologicamente. Então o Chico dizia que a gente deveria fazer uma campanha, como ele disse aqui, né? Até engraçado como ele fala aqui, como ele disse aqui, olha, estou com uma lista, queria que você subscrevesse dando o seu apoio. É uma lista para não comentar o mal de ninguém. Se assina, é um abaixo-assinado. Hoje em dia fala-se tanto em fazer listas abaixo-assinados, né? Para encaminhar aí à Câmara dos Deputados, ao Senado, e encaminhar aí aos políticos para isso, para aquilo, não é? E o Chico prossegue. A aversão ao desafeto pode chegar a tal exaltação que a pessoa vira delinquente. A pessoa vira delinquente, sim. Porque essa aversão pode chegar a um ponto em que a pessoa comete um crime, né? Mata a outra, agride a outra, pode machucar a outra, não é? Fisicamente, e isso pode chegar a um crime, esse desafeto, a aversão ao desafeto pode chegar a tal exaltação que a pessoa vira delinquente. Nós falamos em perdão como quem vê uma flor muito bonita, algo que nos encanta a vista, mas o assunto é comparável a um espinheiro dentro do nosso coração. Quer dizer, ele fala que o perdão, a gente fala no perdão como uma flor muito bonita, né? Mas, na verdade, quando não perdoamos, não pensamos em perdoar, a gente tem um espinheiro dentro do coração. Há pessoas que não suportam nem a pronúncia do nome daqueles que consideram por adversários. Não fala no fulano, não fala nesse nome, não fala nessa senhora para mim, não pronuncia esse nome, não diz isso. Não suportam às vezes, não é? É como diz aqui, olha, nem o nome, nem a pronúncia do nome daqueles que consideram por adversários. Somos chamados a essa tarefa de usar o perdão como base de paz para o espírito, que é eterno, porque levamos os desafetos para a vida espiritual. Depois, guardando ódio no coração, não atravessaremos barreira alguma que nos impeça os passos. Quer dizer, a pessoa se sente preso, né? O ódio, a aversão, a antipatia acorrenta, algema as pessoas, algema os espíritos e tira a liberdade do espírito avançar. Não é? O espírito não consegue avançar porque está preso. Aquele sentimento pesado, aquela nuvem espessa no coração, aquela mágoa que às vezes surgiu por coisa banal. Surgiu por coisa banal. Olha, o nosso abraço, o nosso carinho, mais uma vez, os nossos votos de 2022 com muito trabalho, porque o trabalho é a nossa maior bênção. Muita paz e até o próximo programa.